Traga-me um espadachim, esse é o novo título publicado pelo escritor Enéas Barros. Ele vai falar um pouco da sua relação, né, com o Fontes Biapina, que era avô dele, e hoje é um dos escritores mais ativos, viu, da literatura no Piauí. A gente vai conversar com ele sobre o universo da literatura, das criações e muito mais. Acompanha aqui com a gente. A partir de agora vamos falar sobre literatura piauiense. Eu tenho o prazer de conversar num bate-papo super informal aqui neste contexto, entre livros, com ele, o Enéas Barros, que é uma das mentes produtivas da literatura, mais ativas no nosso estado atualmente, de sua geração. Para ter ideia, gente, são mais de 12 livros, romances, biografias lançados. Esse aqui é o último, Traga-me o Espadachim. E então, o Enéas vai de contos clássicos, urbanos, recentes. Esse, por exemplo, aqui é épico, né, Enéas? Como é que surgiu a ideia de transformar inspirações, né, épicas de um passado em um romance atual? Na verdade, eu escrevo assim muito por estalo, né? Quando eu estou no limbo, assim, sem escrever, de repente tem uma história que chama a atenção. E no ano passado, por volta de maio, eu estava programando uma viagem para a Europa. Eu sempre tive curiosidade de conhecer a Inglaterra, os países lá daquela região. E aí eu estava programando minha viagem e um amigo mandou uma matéria para mim dizendo que pesquisadores da dinastia Tudo, no ano de 2015, né, há 3 anos, eles encontraram um livro numa biblioteca no sul da Inglaterra que havia inspirado o Henrique VIII, o rei Henrique VIII, a se separar de Catarina de Aragão e criar a Igreja Anglicana. E aí eu fiquei curioso com aquela história de, bom, então eu vou fazer meu roteiro em cima da dinastia Tudo, né, onde é que eles andavam e tudo mais. Aí comecei a escrever por volta de julho essa história e pude comprovar lá pessoalmente nos castelos que eu conheci, nos palácios que tinham lá, toda a vida dessas pessoas. Então a história foi fluindo, então ela é uma ficção, mas ela é toda fundamentada na história real. A ficção corre paralela aos fatos reais. Por sinal, esse é um assunto que você sempre utiliza nos seus livros recentes, né? Principalmente no caso do livro Quem Matou Fernanda Lage. Você utiliza um fato real e também passeia um pouco na ficção nessas histórias? Como é que é isso? Não, o caso da Fernanda Lage não diria nem assim quem matou Fernanda Lage, eu dizia o que aconteceu com aquela história, né? Porque muita gente acha que foi um crime e a polícia não chegou a essa conclusão. Esse é um livro todo fundamentado nos inquéritos policiais, nas entrevistas que eu fiz e no que saiu na mídia. Já esse aqui é um pouco diferente porque ele é um romance, ele tem aspectos de ficção no romance, alguns personagens de ficção, embora mais da metade dos personagens do livro sejam reais, tenham existido. Tem a história, a pesquisa. Aí né? tem a pesquisa histórica, né? Foram aí uns 6 a 8 meses que eu passei pesquisando, de julho até abril, quando eu concluí o livro, né? Julho do ano passado, abril desse ano. Eu concluí essa história e ela, na verdade, tem toda essa fundamentação. Inclusive, no final do livro, eu mostro um roteiro, né, que a pessoa quiser fazer um roteiro lá pelo Reino Unido, por aquela região, passando por França, Espanha, Portugal, por onde aconteceu a história. Tem uma história que é mais de 500 anos que eu recupero esse livro, que ele é de autoria do William de Ockham. É um frade franciscano lá da vila de Ockham, perto de Londres, que escreveu a filosofia que inspirou o rei a romper com Roma e a criar a Igreja Anglicana. E essa temática está super em evidência. Uma das séries mais badaladas do mundo é Game of Thrones, né? Que trata dessas temáticas, né? De épicas medievais. E a novela da Globo também, apesar de ser totalmente ficção, né? É um sucesso. De repente, né? Seu livro pode virar um filme ou algo assim, hein? Já pensou? É o sonho de todo autor, né? Que a coisa avance. Bacana. Você é formado em economia, a sua especialização é marketing e jornalismo. E os romances, como é que eles entraram na sua vida, os livros? Bom, eu escrevo desde muito pequeno, né? Desde adolescente, novinho, eu frequentava a biblioteca do meu avô, Fontes Biapina, e nós tínhamos um respeito muito grande. Eu morei numa época com ele, com meus tios Ariosto e Aristóteles, nós somos mais ou menos da mesma idade, e nós fazíamos muita bagunça na casa, mas quando a gente chegava na porta da biblioteca do Fontes Biapina, a gente dava um freio, assim, olhava lá para dentro, aquela coisa com um respeito muito grande. Então eu aprendi a respeitar os livros. Eu gostava muito de ler ali perto dele, né, ele escrevendo lá na mesa, eu ficava por perto, ele mandava eu procurar um livro, então eu sempre tive
um apego muito grande pelos Ou livros. seja, ter formação literária de fato, né? Nesse sentido de vivência. Isso, de vivência. A leitura, ela ajuda muito, né? Quando você lê muito, você cria uma certa facilidade de contar uma história. Então eu tenho assim essa facilidade, eu gosto de escrever. Eu, quando começo a escrever, eu fico, né, só quero falar daquele assunto. Você sabe que você também é escritor, você já tem livros publicados, você sabe como é, né? Se bem que eu acho você muito mais disciplinado do que eu, viu, Enéas? Olha só, ele está lançando este livro, é o 12º, Não, né? o 16º. O 16º. E detalhe, já tem mais 4 aí preparados para serem lançados. Mas o editor disse, para aí um pouquinho, vamos parar um pouquinho. Todos pela Nova Aliança, isso mostra que lançar livros locais, né, tem sim público e eles se espalham para outras regiões, outras feiras e eventos. O Leonardo sabe administrar bem isso, né? O Leonardo, eu costumo até brincar com ele, eu criei um slogan para o Leonardo muito bom, né, que é a maior editora de autores piauienses do mundo. Leonardo já publicou mais de 250 livros de autores piauienses, isso é um feito fenomenal. Antigamente o autor tinha que se desdobrar para fazer tudo. Um autor criava, ele ia atrás da diagramação, acompanhava a gráfica, ia nos pontos de venda. Hoje ele, como editora, ele se responsabiliza por isso e o autor fica preocupado só com a criação mesmo. Então acho que deu um estímulo muito grande para a literatura. Aliás, bom escritor, não é? Como você, tem que ser um bom leitor. Que livros você leu ao longo da vida tendo essa proximidade, né? Você é neto de uma grande referência não só para a literatura piauiense, mas nacional, que é o Fontes Ibiapina. Que livros te formaram nesse sentido, te despertaram o interesse para escrever? Olha, teve um livro que foi para mim decisivo na minha vida, que foi um livro escrito pelo Truman Capote, chamado A Sangue Frio. O Capote era um escritor americano que ele gostava ele entrevistava as pessoas de cabeça, ele não gravava nem nada, chegava em casa, reproduzia as entrevistas e se orgulhava muito dessa memória dele. E esse livro, A Sangue Frio do Capote, ele foi um marco no jornalismo e na literatura, porque ele era um livro de ficção, um romance. Na verdade não era um livro de ficção, era um romance, mas não era ficção. Porque até então os romances são tidos como ficção. E ele criou esse romance de não ficção. Ele se mudou para a cidade onde aconteceu um crime nos Estados Unidos, passou 6 anos escrevendo esse livro, acompanhou toda a história, conversou com muita gente. Então o livro ele é todo fundamentado naquilo que ele pôde observar. Por sinal, um dos seus livros também sobre casos, né, que aconteceram no Piauí tem o Menina Vampira, é isso? Menina Vampiro é o 1550, é um livro que trata de um crime que aconteceu em Floriano, a garota era adolescente na época e a temática é que ela bebeu sangue, né, das vítimas dela. Então, eu fui estudar. Estava estreando no jornalismo nesse período. Nesse período, né? Por sinal, foi horrível, porque a minha editoria, como estudante, estreante, era a polícia. Tu imagina, aquilo ali me deixou sem dormir vários dias. Né? Pois é, aquilo impressionou muita gente. Inclusive, o meu livro, ele abre com o crime, né? Ele abre, então muita gente não consegue chegar ao segundo capítulo e dizer, Enéas, aquilo ali é muito... Mas o crime foi daquele jeito, né? Literatura. Tanto. Você exagerou um pouco ou não? Não exagerei, que eu fui para o inquérito policial. Eu acho, Ivanildo, tudo que documentado. Fora do inquérito policial é especulação. É o caso da Fernanda Lage, por exemplo. Muita gente diz, Fernanda Lage foi assassinada, mas a polícia não chegou a essa conclusão. Fora disso aí, as pessoas estão especulando. Quando dizem assim que ela foi assassinada, eu digo, pois bem, então me dê uma evidência disso. Ninguém tem. Aí o Ministério Público não indiciou ninguém, né? aí viram essas lendas urbanas por conta dessas interpretações. Então, os outros livros que eu costumo ler são livros voltados para a temática do que eu estou escrevendo. Né? Por sinal, como publicitário, você já arrasa. Olha só, gente, isso aqui era o convite feito pelo Enéas, que atua nessa área também no Piauí. E, de certa forma, já é uma apresentação. É o primeiro capítulo? Um pedacinho do primeiro capítulo. Só para deixar com vontade, viu? Você lê aí, ele está sendo distribuído. Ele já estava distribuindo já há algum tempo. Qualidade Halley, que eu adoro, viu? Você está, inclusive, tendo o privilégio de receber o primeiro exemplar. Olha só, tem que colocar isso aqui, viu? No autógrafo, número 1. Número 1. Portanto, gente, todos convidados para conhecer o mais recente livro, a publicação do Enéas, dia 9 de agosto, aqui, não é? Na livraria. Na livraria Entre Livros. Né? E venha, ele vai estar preparado para todos os autógrafos. Preparado. Caneta e a gente nova. tem o prazer de mostrar para vocês o que vocês vão ver. Outra primeira mão aqui, né? Para o seu programa, né? Que chique, viu? Um side aqui, né?
Essas gravuras vão estar expostas na noite, né? São gravuras em preto e branco feitas pela artista Ângela Rego, que é a capista do livro. Inclusive um livro... É daqui, Ângela? É daqui, Ângela, fenomenal. Muito Essas boa, aquarelas foram criadas, elas abrem os capítulos do livro, né? Tem aquarelas muito bonitas. Essa aqui é a biblioteca de Lanhydrock, no sul da Inglaterra, onde o livro de William foi encontrado. Nós temos aqui o colar de Catarina de Aragão, que deu margem a grandes aventuras no romance. Olha que lindo, já estou curioso para ver isso. Você vai vendo aí. Isso aqui é o massacre dos Távora. Aconteceu lá em Portugal, no século XVIII, né? O Marquês de Pombal mandou matar uma família inteira lá, uma coisa absurda. Esse aqui é o William de Ockham, o homem que escreveu os textos que inspiraram Henrique VIII. Essas aqui são as caixas, a Caixa dos Segredos de Nina, uma personagem do livro. Essa caixa aí, ela tem um mistério muito grande. Olha ela aqui, como ela era bonita. E as gravuras hoje são muito usuais, né, nos livros e ajudam a contar a história. Ajuda a contar a história. Esse aqui é o terremoto de Lisboa, em 1755, que é contado no livro também, arrasou a cidade de Lisboa. Esse aqui é um romance histórico, viu? O Portão dos Traidores, que é ligado ao rio Thames, em Londres, com a Torre de Londres, por onde as pessoas entravam para serem decapitadas. Né? Quem entrasse por esse portão aí estava... Aqui, ó, Carlos V e Isabel I de Portugal. Ela era filha de Dom Manuel Venturoso, aquele Dom Manuel da época dos descobrimentos. E eles viveram uma história de amor muito belíssima, muito bonita, que é contada no livro também. Bom, então são várias aquarelas que vão estar expostas. Ele trouxe todas, mas as outras vocês só vão ver aqui no lançamento. Viu? Essa é a igreja de St. Martin in the Fields, em Londres, onde aconteceu um casamento de um dos personagens. Sucesso para você, Enéas. Portanto, dia 9, lançamento desse livro, viu? Traga-me os espadachim.